Em algum lugar no coração da selva está a resposta do que ouvimos nos contos de fogueira. Os rumores de uma cidade magnífica e com rituais terríveis. Lá, bravos aventureiros podem encontrar riquezas incríveis ou a morte. São vocês bravos o suficiente para encararem os terrores do desconhecido e encontrarem a cidade proibida? Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou Kiral e hoje a nossa resenha vai ser sobre o módulo Dwellers of the Forbidden City. Esse módulo sensacional do David Cook. O David Cook publicou esse módulo da série I, tá vendo que ele tem na sequência ali um código I1, primeira aventura da série I, que é uma série de níveis intermediários para o AD&D, que era um código interno da TSR, e ele publicou para o AD&D do Gygax, olha a tarja amarela lá, compatível para o AD&D. Uma curiosidade, para quem não sabe, é que foi com esse módulo, a Cidade Proibida, que o David Cook apresentou a TSR no momento da sua seleção como design. Era uma aventura caseira dele, e ele apresentou essa aventura compatível para o AD&D e acabou sendo selecionado para trabalhar na TSR na época. E para quem não lembra, ela ficou na seleção das 30 maiores aventuras de todos os tempos, publicada na Dungeon Magazine de 2004, ela está lá na posição de número 13. Qual foi a inspiração do David Cook? Ele se inspirou no Conan, num conto do Howard, chamado Red Nails, um conto de 1936, e foi a principal inspiração para ele publicar, para ele criar essa aventura caseira e depois ela ser publicada, e era usada inclusive como módulo de torneio, essas séries. E aí, se você pensar em que ela se consiste, qual que é a proposta? Existe a ruína de uma cidade proibida. Nessa ruína você tem ali um mini bioma, interações de como essa cidade entrou em ruína, uma civilização antiga, isso foi ocupado por outras culturas, outros povos, criaturas, e virou ali então um habitat. E esse novo ambiente é o ponto de exploração, será a região dos jogadores. Os personagens jogadores vão explorar em busca de tesouros antigos, tesouros esquecidos. A gente tem mapas mais modernos, diversos mapas, e você pode alocar essa cidade aonde você quiser. Para um módulo de torneio ou one shot não precisa, você vai pegar só esse mapa, os personagens estão chegando ali, você vai jogar e ver o quanto se coleta tesouro, o quanto consegue se confrontar esse desafio. Mas se você quiser alocar ela na sua campanha, você pensa, ela é alocada dentro de uma região selvagem, então pensa numa selva, uma selva tropical, uma região bem pesada de mata, e ali dentro tem as ruínas dessa cidade proibida. Então uma ideia muito legal que eu penso, isso não vem no livro, é você casar ela bem com o espírito de aventura Hexcrawl. Então, dentro de uma proposta de Hexcrawl, numa pegada de exploração de mata, região selvagem, você pode alocar ali a sua cidade proibida. Fica um sentimento legal, eu acho que é uma proposta legal de jogo que eu tô pensando nisso. Mas se você vai jogar, tá jogando essa pegada, eu acho que você pode, agora é um spoiler alert, parar o vídeo por aqui. Porque aqui eu vou falar, além dos spoilers que eu já dei, eu vou falar um pouco mais de spoiler da aventura. Um deles são os estilos de desafio. Quais são os desafios que a gente tem nessas aventuras? Uma delas é como acessar essa cidade. Então você tem a opção de cavernas secretas. Então criaturas que vivem na região dessas entradas, do subterrâneo, desconhecidas, os personagens dos jogadores podem ir explorando para desconhecer, é parte do desafio. Um outro que eu acho incrível são entradas por pontes instáveis da antiga cidade. E ponte instável é para mim um ponto muito legal do jogo. Por quê? Porque na ponte instável você reforça um estilo old school muito forte, que é o jogador medir a capacidade de carga por risco. Porque quando você tem, olha que legal, quando você tem o XP por tesouro conquistado, e isso depois vai remeter à fama, eu vou deixar aqui uma resenha, um artigo que eu falei um pouquinho sobre isso, do que eu penso, né, pra gente compartilhar XP.
Ali você tem um cálculo muito palpável de como tomar essa decisão. Imagina que eles estão fugindo por esse acesso, por uma ponte instável, e eles vão ter que medir carga, medir equipamento, medir comida, medir tesouro. Então é um desafio muito legal. E eu gosto, para mim o Old School ele é rico quando os jogadores são recheados de decisões difíceis a serem feitas, né? Então eu gosto muito dessa proposta. O que mais tem? É um city crawl, a gente pode falar. Sim, é uma exploração de cidade. Mas uma ruína de uma cidade que tem ali um novo bioma construído sobre essa ruína. Então ali tem, por exemplo, a principal ponta é uma sociedade Yuan-ti, que pode ser parte do gancho para atrair esses personagens. Os Yuan-ti têm os seus rituais, de repente eles sequestram pessoas, eles têm contatos com bandidos que assaltam e trazem pessoas para os seus rituais. Você pode usar isso se você quiser no gancho. Mas é muito mais do que isso. Tem uma tabela de eventos na cidade com criaturas, com outras criaturas inteligentes, outras culturas que vivem ali, algumas em conflito com os Yuan-ti, outras em aliança. Então é uma possibilidade também de interação social dos jogadores explorarem essas dinâmicas, esses conflitos que podem ter ali com essas criaturas. E aí tem diversos eventos que podem acontecer. Tem, por exemplo, na cidade umas vinhas amarelas, umas trepadeiras amarelas pútridas. E quando elas matam uma criatura, ele pode se transformar em um morto-vivo. Olha que coisa perigosa. Ela pode estar ali num ponto de interação dos personagens, né? A gente tem os apes que habitam essas matas e têm acesso à cidade. A gente tem as criaturas inteligentes, os bugbears, os bullywugs. E saber navegar e saber explorar os possíveis conflitos que essas sociedades que vivem na região da cidade têm é também uma parte legal de explorar no jogo, né? Eu acho isso muito bacana. Isso enriquece a possibilidade de decisões criativas, de impulsionar a aventura por escolhas criativas. E aí eu vou falar agora um pouquinho dos ganchos. Como levar os personagens a essa aventura? O livro traz algumas propostas. Uma delas, por exemplo, é um resgate. De repente, esses ritos, esses rituais que os Yuan-ti fazem, eles sequestram pessoas e uma organização, você pode inventar uma organização, tem uma parceria com os Yuan-ti em troca dos seus itens, em troca de coisas da cidade, e eles levam pessoas sequestradas lá. E aí a proposta é os personagens irem lá tentando resgatar uma pessoa em específico que vai ser alvo de um ritual no dia tal, na lua cheia. Aí você impulsiona e cria em cima disso, que eu acho muito legal. Uma outra proposta, o livro traz várias, tá? Eu vou trazer aqui só algumas. É uma coleção. De repente a cidade tem uma possibilidade, um artefato antigo, esquecido, que pertencia a essa civilização caída, e buscar esse artefato em específico para um colecionador, para um mago, pode ser o mote da aventura. Mas o ponto que eu tenho explorado mais e que eu gosto mais, que não está no livro, é a proposta pura de Ouro e Glória. É uma cidade, pensa só, uma civilização antiga que ruiu. Ali de repente tem conhecimentos esquecidos, magias esquecidas, pergaminhos, artefatos, itens, tesouros, tudo que vale. E os jogadores têm que tomar essa decisão de o quanto eles querem aprofundar nessa exploração em nome do Ouro e Glória. Eu acho isso muito legal. E aí, para quem não sabe, eu vou trazer algumas curiosidades. A quinta edição publicou um livro chamado Tomb of Annihilation, que eu gosto muito, eu já falei muito dele aqui, e ela foi estruturada em cima de uma trinca de módulos clássicos. A The Isles of Dread, que eu já resenhei aqui, a Dwellers of the Forbidden City, que é esse vídeo, e a Tomb of Horrors, que eu fui convidado lá no Café com Dungeon para falar da Tomb of Horrors. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu também vou resenhar ela. E a estrutura da Tomb of Annihilation da quinta edição foi exatamente a união dessas três propostas. Você tem uma ilha com possibilidade de hexcrawl, como a Isle of Dread. Você tem a cidade de Omu, que é a cidade proibida, que está ali no centro dessa ilha, em algum lugar ali. E você tem a Tomb of Horrors, que na Tomb of Annihilation foi expandida, na Tomb of Nine Gods. Mas ela é uma reinterpretação da Tomb of Horrors. Então você pode, se você quiser, no seu jogo OSR, na sua proposta Old School, fazer uma pegada parecida de conexão de aventuras. Você pode pegar o mapa da Isle of Dread. Nesse mapa da Isle of Dread, num ponto específico, você localiza ali a Dwellers of the Forbidden City. E aí você tem pelo menos 2 módulos casados com a possibilidade de expansão para a campanha. Dentro dessa ilha você pode alocar uma ou outra aventura, se você pensar bem. E os jogadores vão ter então uma experiência hexcrawl dentro do mapa
da The Isle of Dread, e ali dentro tá essa proposta, uma cidade proibida cheia de tesouros, itens antigos, e aí você pensa, né, nesses Yuan-ti, nessas criaturas que estão ali, que elas podem interferir na ilha, e eu acho muito legal, é uma das possibilidades que eu tô namorando explorar nesse resgate ao estilo old school. E é isso, a proposta desse vídeo é essa, foi resenhar esse módulo que eu acho muito legal, é um módulo que merecidamente está lá na top 30, ele serve para one shot, porque você pode pegar a cidade, experimentar e ver o quanto que se consegue explorar e navegar nessa cidade. Muito bacana. Se você gostou e quer ver mais esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e deixe nos seus comentários. Já jogou esse tipo de jogo? Tá jogando a Tomb of Annihilation? Sabia que ela era uma estrutura dessa trinca? Não sabia? Curtiu? Deixa aí seu comentário pra gente compartilhar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.